Tudo bem, pessoal? Caímos de novo. Esperando aqui o Marcos aparecer. Mas, infelizmente, caímos de novo. E o que é pior é que o Instagram não me deu nem a opção de salvar o vídeo. Caiu e o que a gente tinha falado na primeira parte até agora se perdeu completamente. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. É uma pena mesmo, cara, uma pena, porque essa primeira parte foi muito boa. Essa visão que ele teve sobre a questão do policial disfarçado nesses tipos penais foi uma visão realmente muito boa. Então é uma pena que isso tenha acontecido, porque de fato a gente perdeu aí uma grande discussão, um grande material. Eu estava levando isso para o agente infiltrado, enfim, perdemos. Mas estou esperando o Marcos aparecer aqui. O problema do YouTube, né, é que para fazer conjunto, dividindo a tela, cada um da sua casa, os dois têm que ter alguns artifícios lá, pelo menos o Zoom instalado e saber transmitir do Zoom para o YouTube, né? Então isso não é tão simples, mas é possível, né? É uma ideia. Mas até hoje, né? Tava dando super certo aqui pelo Instagram. Hoje é que aconteceu alguma coisa que eu não sei exatamente o que foi e caiu, né? Caiu de novo. Mas o Marcos sumiu agora, não tá aqui. E eu eu não tô querendo sair aqui do Instagram, e aí se ele estiver me mandando alguma mensagem, alguma coisa, eu não vou nem ver que ele tá mandando mensagem. Ah, tá aqui. Vamos lá. Voltei. Sabe o que é pior, cara? É que O quê? caiu para mim também, né? Então eu tive que entrar de novo. E aí não me deu a opção de gravar. Então eu perdi essa primeira parte, que é uma pena. Mas Pois é, mas enfim. É quem mais prestígio de quem assistiu desde o início também, né? exatamente, exatamente. Quem está assistindo desde o início aí foi beneficiado. Quem chegar Verdade. depois. Mas é isso. Mas Mas então, eu tava só fazendo um comentário, né? E dizendo que na influenciado pelo Jornal infiltração, do Prado e tal. por mais que já exista um crime em curso e o crime seja permanente, uma organização criminosa que está ali praticando outros delitos conexos e tal, o agente infiltrado, de certa forma, ao entrar na organização e passar a agir como se fosse um membro da organização, um integrante da organização, ele vai obter confissões, ele vai descobrir outros elementos que podem servir como aumentos de pena, que podem servir para provar um crime conexo que sequer se sabia da existência. Então, esses outros aspectos que ele vai acabar constatando. Alô, oi. É que me parece Oi. que. Voltou. Não, Tá. voltou. Então, eu acho que esses outros aspectos é que me parece que podem levar a uma violação também do direito ao silêncio, do direito à não autoincriminação, Não, mas sim, sobre. nesses aspectos. Talvez não na organização criminosa em si, mas nesses aspectos. Estamos travados de novo, não acredito. Oi. Voltou? Pois é. Pô, que Voltou. coisa, cara. Não aconteceu isso nenhum dia. Hoje é a primeira vez que está acontecendo, estou até preocupado. Mas, Pois é. mas Mas vamos lá, enfim. vamos partir para o segundo ponto que Mas aí, você. não, mas sem dúvida, a gente está de acordo. Por isso que é tão importante termos um devido processo legal extremamente bem pontuado, o que definitivamente não há na figura do agente infiltrado, né? E como também não há, né, em outra hipótese
de não autoincriminação que a gente tem que examinar aqui, né? Que seria, e essa hipótese é muito sensível, porque diz respeito à Lei 12.037 de 2009. Somado, evidentemente, às modificações promovidas na LEP, na Lei 7.210, no tocante ao artigo 52, que incluiu como falta grave a recusa do sentenciado em em fornecer material biológico para a definição do perfil genético, sim, e também na própria Lei 12.037. E isso, Felipe, é algo terrível. Por quê? Vamos lá. Vamos analisar rapidamente, primeiramente, como ficou a reforma, né? A Lei 12.037 nasceu, né, inclusive como uma sucessora da Lei 10.054 de 2000, para regular o quê? Né? Identificação criminal. Então, somente identificação criminal. Tanto que começou anunciando os processos de identificação criminal datiloscópico e fotográfico. Nada além disso. Só que depois, em 2012, tivemos uma reforma, se salvo engano foi a Lei 12.654, que trouxe, por meio de determinação jurisdicional, a possibilidade de o juiz determinar a coleta de material biológico para definição do perfil genético, ok? Tudo isso, em princípio, para fins de identificação criminal. Tanto que nós temos grandes autores e amigos, como Paulo Rangel, como André Luiz Nicoliti, que entenderam claramente o seguinte: olha só, a lei é constitucional desde que seja aplicada única e exclusivamente para fins de identificação criminal. Sim. Mas é óbvio que isso já gerava uma suspeita. Por quê? Porque em termos de identificação criminal, não existe método mais fidedigno para tanto do que o datiloscópio. Então, nós não precisaríamos recorrer à coleta de material biológico. E um detalhe, se você for à Lei 12.037, no seu artigo 5º, né, está lá previsto, umas regras de 2012, né, a proibição de se coletar, digamos, dados genéticos sensíveis. Tá? Dados genéticos sensíveis não podem ser coletados. Até verificar aqui, enquanto falo com você, estou aqui falando do meu escritório, rapidinho, deixa eu até pegar esse artigo, que é a Lei 12.037, que é muito importante. Até porque vamos ter aqui um conflito aparente de normas claríssimo. Vamos lá. Está aqui. Depois o artigo... exatamente. O artigo 5º-A, parágrafo 1º. Isso. Porque o artigo 5º-A, parágrafo 1º, diz o seguinte: as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Tudo isso dentro de um enfoque que estaria, em princípio, voltado tão somente para quê? Mais uma vez, para identificação criminal. Só que aí veio a Lei 13.964 e alterou a Lei 12.037 para criar um verdadeiro banco nacional desses dados. E com Felipe, da identidade de gênero. Travou de novo, Marcos. Foi. Deu uma travada. Acho que travou, mas agora voltou, né? Voltou. Tá, então, recapitulando. Eu acho que ficou legal até a parte do artigo 5º-A, né? Que eu falei. Ficou. Você chegou a falar da Lei 13.964, aí travou. Tá. Por quê? Na Lei 13.964, nós tivemos a inclusão do artigo 7º, C de casa, Felipe, estabelecendo no parágrafo 2º o seguinte: olha só, que o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos
de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz. Opa! Isso já transcende, tá, a ideia inaugural de ser só dados relacionados ao gênero. Tá? Uhum. Para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Ou seja, meu caro, se havia alguma dúvida, tá? De que o objetivo... que antes era velado, assim, de que a finalidade era explorar esse material para fins instrutórios, para fins probatórios, agora essa dúvida se dissipa. Ainda mais porque, se formos no artigo 7º-A, nós leremos no parágrafo 11 o seguinte: a autoridade policial e o MP poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Tá? Ou seja, claramente é um banco que ficaria à disposição, né, para fins de investigação criminal. Só que detalhe importante: como esse banco é alimentado, Felipe? Olha só o parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Ou seja, vem para a biometria, vem, e nisso de vem para a biometria, vem, o que acontece? Você que está fornecendo seus dados biométricos, em princípio, só para fins eleitorais, eles simplesmente estarão disponibilizados em um banco que tem finalidade estritamente o quê? Penal. Sim. Ou seja, na realidade, isso significa, para além da garantia à não autoincriminação, primeiramente, tratar todos nós, já seria grave, considerado um imputado, mas tratar todos nós como potenciais infratores. Sim. Porque, entenda bem, isso ofende a transparência. E isso ofende a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sim. Que tudo bem, Felipe, essa lei não se aplica para fins penais. Diz o artigo 4º, inciso 3, a linha D de dado. Mas, quando se fornece, por exemplo, nossos dados biométricos para fins eleitorais, tá? Não se tem a transparência devida. Porque, a rigor, esses dados poderão ser compartilhados para alimentar esse Banco Nacional, que Sim. tem uma finalidade estritamente penal. Então, isso já ofende de cara a boa-fé objetiva, a transparência. Isso nos coloca, todos, em um estado de suspeição. Quando, pela Constituição, artigo 5º, 57, o Estado seria o quê? De inocência. Uhum. E, trazendo essa questão, tá, para o imputado em si, e aí vamos pensar nesse imputado, no indiciado. Que, só fazer um comentário antes de falar do imputado em si. Porque se a gente levar esse parágrafo 5º ao máximo de potencial dele, a gente vai chegar à conclusão, por exemplo, de que um agente público que trabalha num órgão da administração qualquer e que tem ponto biométrico, ele tem que colocar o dedo dele lá para bater o ponto, foi cadastrado em algum momento quando ele se tornou agente público, cadastrou lá o dedo dele e ele tem que colocar o dedo, um médico de um hospital público federal, ele tem que colocar o dedo lá para bater o ponto biométrico dele. Essa informação vai poder ser utilizada em conjunto ali com a polícia e tal, vai poder ser requerida para constatar... Sim, até porque, perfeito, até porque esses exames pautados do DNA são todos exames de confrontação. São todos exames são exames comparativos. Uhum. Agora, e estou dizendo tudo isso, Felipe, até porque eu estou já em vias de fechar o meu livro sobre o pacote anticrime. Né? E essa parte demandou de mim, confesso, uma abordagem, inclusive, epistemológica grande, porque eu não tenho conhecimento sobre essa área. Né? E o diálogo interdisciplinar é absolutamente necessário. E o que ocorre? Né? Isso são estudos científicos que eu trago no livro. Quanto
mais volumoso for o material genético, maior é o risco de termos falsos positivos, falsos negativos. Essa que é a grande questão. Então, muitas vezes, o sujeito não tem rigorosamente nada a ver com isso, e num procedimento de investigação criminal, até mesmo por uma inobservância da cadeia de custódia, simplesmente pode acabar se ver às voltas com uma investigação criminal. Compreende? E isso é gravíssimo, porque toda a regulamentação, não vou aqui cansar quem está nos assistindo com isso, mas os decretos que regulam a matéria, Felipe, nenhum desses decretos se ocupou do procedimento, protocolos, ou seja, como coletar, como armazenar e, desculpa, o CPP não resolve isso, porque quando o CPP nos traz, tá, as etapas da cadeia de custódia, nos diz isso de maneira genérica. Inclusive deixando claro que a forma de acondicionamento, forma de coleta vai variar de material a material. Só que, na realidade, o decreto sobre isso se preocupou só em estruturar os órgãos responsáveis pelo controle e não se preocupou minimamente em estabelecer o procedimento a ser adotado em relação a esse controle. Essa que é a grande questão. E aí, voltando, né? Porque nós vamos ter o juiz determinando a coleta desse material nos termos da Lei 12.037, olha a vagueza. Artigo 3º, inciso 4. Quando, abro aspas, for essencial às investigações policiais, fecho aspas. Eu não tenho pressupostos de admissibilidade, eu não tenho requisitos, eu não tenho nada. Enquanto isso era só para uma identificação criminal, Felipe, vá lá, mas não é o caso. Então, em verdade, essa intervenção corporal acaba sendo realizado sem procedimentalização mínima, ou seja, sem que tenhamos um mínimo devido processo legal para tanto. Basta, abro aspas, que se entenda aquela medida como essencial às investigações. Então, evidentemente, que isso, na realidade, vai ofender, sim, tá, também o devido processo legal. Vai ofender também a proporcionalidade, sob o ângulo, Felipe, da adequação. Por quê? Perceba. E aqui eu acho importante a gente fazer um corte para tratar um pouquinho do princípio da proporcionalidade, que tem sido reinterpretado, né, de maneira muito, muito, muito daninha, essa que é a verdade. O princípio da proporcionalidade longe de potencializar ações arbitrárias estatais contra o indivíduo, você sabe disso, ela vem no sentido antagônico. Sim. Por isso que nós temos necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade, para quê? Para que a interferência naquele direito individual não ultrapasse 1 centímetro além do necessário, vedação do excesso. Adequação, para garantir que o sacrifício àquele direito individual guarde, sim, uma relação de causa e efeito com o resultado que se busca. Vale dizer, se for possível elegermos uma medida tão eficiente, tão adequada quanto, porém, de maneira menos gravosa, menos invasiva ao indivíduo, que isso seja feito. Sim. E aí, o que ocorre? Não existe no mundo país de referência maior no manuseio de dados genéticos para elucidar crimes do que o Reino Unido. Tá? O banco de dados do Reino Unido foi criado em 1995. Tá? Eu acho muito importante a gente gravar essas datas. Por quê? Eu li um estudo científico e com dados extraídos do Biometrics Commissioner do Reino Unido. E de 95, quando começou a ser implementado esse programa, até 2016, que são os últimos dados que eu tenho. Invariavelmente, o percentual de crimes elucidados a partir desses dados genéticos foi da ordem de 0,3%.
Crimes globalmente considerados, 0,3%. Sendo que nessa fração de 0,3%, estupros, que é um exemplo que sempre se dá, né? Não, vai ser interessante porque pelos vestígios, né, do esperma, etc., pode fazer o exame genético e aí chegar. Pois bem, só 0,6%. 0,6%. Homicídios foi o que teve o percentual mais avantajado. E você vai me dizer, pô, 20% pelo menos? Não, 8,4%. Ficou aquém de 10%. Roubos domésticos, porque tem essa categoria no Reino Unido. 1,4%. Ou seja, o que eu quero colocar? Estamos admitindo a invasão do patrimônio genético, que inegavelmente é das categorias sensíveis, tá? O que nós temos, tá? Em termos de intimidade valor constitucional, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, Sim. para ganhos que são absolutamente ínfimos a esse respeito. Então, Felipe, perceba que quando eu estou fazendo uma abordagem crítica em relação ao artigo, em relação à Lei 12.037, as suas reformas, perceba que não foi por acaso que eu comecei falando da criação de um verdadeiro estado de suspeição, em detrimento do estado de inocência que nos é tão caro. Falei do devido processo legal, ou seja, da ausência de um procedimento que estabelecesse balizas mais objetivas de como se dará, pressuposto de admissibilidade, requisitos, e terminei falando, em princípio, da proporcionalidade. Mas é óbvio que isso também atentaria contra a garantia à não autoincriminação. Mas por que eu deixei a garantia à não autoincriminação por último aqui? Porque eu tenho que reconhecer que essa argumentação, embora seja muito forte entre nós, se formos para o direito comparado, ela tem sido relativizada. E é essa relativização que tem animado, para fazer um link, a infiltração policial. Cortes constitucionais, como a portuguesa, a espanhola, com algumas oscilações, a própria Corte Europeia dos Direitos Humanos, tem admitido relativizações presente a garantia à não autoincriminação. E aqui, o ponto mais sensível seria qual? A forma por meio da qual se daria a coleta desse material. Por quê? Evidentemente que se pensarmos em métodos invasivos, sim, aí teremos oposição dentro da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como do STJ. O que eu quero dizer como métodos invasivos? Métodos que adentrem no nosso organismo, como uma coleta sanguínea. Até lhe digo, né, a gente está falando, pessoal, né, enfim, até lhe digo que nós temos na Alemanha precedentes favoráveis à coleta sanguínea, em Portugal também há precedentes favoráveis à coleta sanguínea, na Itália também já há precedentes favoráveis nesse sentido. Exatamente dentro dessa linha de relativização da garantia à não autoincriminação. Mas, para nós aqui, haveria vários outros fatores também bem tormentosos que podem envolver até mesmo liberdade religiosa, se pensarmos nas testemunhas de Jeová. Ok. Por outro lado, também consideramos como provas invasivas cavidades corporais íntimas. Tá? Então, seria um complicador, né, realizar esse exame analisando cavidade anal, vagínica, peniana, mesmo auricular, nasal, bucal, etc. Porém, se pensarmos, por exemplo, na extração de um fio de cabelo para exame de DNA, isso, na realidade, seria uma forma, tá, que poderia ser utilizada. Até porque a Lei 12.037 não trouxe o método a ser utilizado. Porém, o artigo 9º da LEP, caput, parte final, diz que é por meio de técnica adequada e indolor. Então, eu diria que aqui haveria um caminho já pavimentado para o Supremo Tribunal Federal, que seria dar uma interpretação conforme a Constituição, sem redução parcial do texto, entendendo que técnica adequada e indolor seriam técnicas, na realidade, evasivas, né? Que, na realidade, não desafiariam
intervenções corporais invasivas, mas sim evasivas, e que demandassem da pessoa um mero tolerar que se fizesse, como permitir a retirada de um fio de cabelo para exames de DNA. Só que o que eu quero mostrar é que esse tema vai muito além da garantia à não autoincriminação. Ou seja, o problema envolvendo a constitucionalidade da Lei 12.037 de 2009 percorre questões que vão desde a garantia à não autoincriminação, e ainda que se entenda por superar essa questão, nós temos várias outras tão importantes quanto, como devido processo legal, como a proporcionalidade sobre o ângulo da adequação. Vale dizer, é uma invasão muito drástica na intimidade daquilo que a gente tem de mais caro, que é o nosso patrimônio genético, em prol de ganhos que comprovadamente são pífios. E com dado a mais, também científico. Reino Unido, 0,3%. Eis o percentual que eu trouxe para ti. Reino Unido não tem 1/10 da miscigenação que nós temos. E que nos torna um país ímpar. O que torna ainda mais ineficiente, não efetivo, tá? Esse método. Ou seja, é muita invasão à intimidade para pouquíssima contrapartida. E, lamentavelmente, nessa hora, eu tenho que relembrar Nelson Rodrigues e o nosso complexo de vira-lata. Porque não é porque isso está sendo praticado a alhures que isso servirá para a nossa realidade. Até porque basta olhar e verificar que lá mesmo a efetividade dessa técnica investigatória é pífia. O que dizer aqui? Né? E no caso da Alep, só para fechar esse tópico, nós teríamos um problema a mais. Qual é? Veja só, nós teríamos, né, como efeito da condenação, a coleta desse material biológico para fins de definição do perfil genético. Só que perceba, o cara já foi condenado. Ou seja, ele, na realidade, já tem, né, a sua culpa selada, presente a infração penal, objeto daquela condenação. Só que na medida em que ainda assim vamos coletar os seus dados, é porque já estamos apostando na possibilidade dele voltar a cometer novas infrações penais. Ou seja, estaríamos colocando em um estado de permanente, essa que é verdade, suspeição. Sim. Então, isso ofenderia também o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Né? Nós teríamos também esse dado a mais, até porque nós temos a previsão de exclusão dos dados do perfil genético. Isso é uma loucura, Felipe. Ok. Se ele for absolvido, os dados serão excluídos. É o que consta no artigo 7º da Lei 12.037 de 2009. Porém, se ele for condenado, olha que loucura, artigo 7º-A, inciso 2. Essa exclusão só ocorreria decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Ou seja, já apostando que ele possa cometer outros crimes, já apostando que serão crimes, né, de gravidade enorme, tanto que o legislador elegeu o prazo personal máximo, né? 20 anos. Então, enfim, é um rosário de garantias constitucionais que acabam sendo vulneradas aqui. Eu acho que independente do prazo que ele fixasse, né, isso seria absurdo de qualquer maneira. Mas sim, se a gente mas com esse prazo fica mais escatológico ainda. Exatamente. Se a gente fosse pensar assim, não, fixou o prazo da reabilitação, ou fixou o prazo da reincidência, sei lá. Mas não, ele pegou a maior prescrição possível, que é de 20 anos, e fixou. Independente disso, qualquer que fosse o prazo, seria absurdo. Mas eu ia justamente, eu imaginei que você fosse trazer o tema, mas eu ia justamente fazer essa comparação também. Né? Eu acho que na 12.037, que a gente está falando da identificação criminal, e pensando com uma cabeça de identificação, e não aquilo que agora está expressamente na lei, de que vai ser usado para investigações, que pode ser requisitado pelo MP, etc, etc. Mas pensando só no aspecto de identificação, tudo bem, né? A gente tem lá
a lei ela deixa claro que esses mecanismos de identificação vão acontecer em situações que a identificação civil está sendo colocada em dúvida, que a identificação civil não foi suficiente. A gente poderia até pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas na LEP, eu acho que você está coberto de razão. Né? Na LEP, a gente está diante de alguém que já foi condenado, que, portanto, está absolutamente identificado, né? Ele já passou por todas as etapas de identificação, ele foi condenado pelo crime, houve o trânsito em julgado, em tese, ele vai iniciar o cumprimento da pena, e aí a lei de execução penal com a alteração que foi feita antes, né? Lá no nono A, e agora com a alteração do pacote anticrime, vai buscar essa identificação. Né? E o que é pior, né? Diante da recusa da identificação, vai caracterizar uma falta disciplinar para ele, né? O que vai gerar inúmeros problemas para ele depois lá no artigo 50, inciso 8, que recusar submeter-se ao procedimento de identificação é falta disciplinar grave. Então, me parece que na LEP é ainda mais gritante a inconstitucionalidade, porque fica muito evidente que o objetivo disso é utilizar para futuras investigações, utilizar para outros crimes, já que aquele já está transitado em julgado, já houve a identificação, houve a comprovação da autoria, da materialidade, foi condenado, vai cumprir a pena, e para que eu estou recolhendo material genético dele? Né? Porque... Sim, e aí você tem, né, um problema sério, que é o seguinte, você tem no próprio... Isso está na LEP, na própria Lei 2017, tem um dado importante. Né? Repare só, esse Banco Nacional seria, em princípio, alimentado claramente por quê? Pelo indiciado criminal por determinação judicial e pelo condenado. E aí quero chegar a um outro problema, que é o seguinte. E esses dados são realmente impactantes. O Brasil, no artigo 1º, parágrafo 1 do Pacto do São José da Costa Rica, se comprometeu a repudiar qualquer sorte de discriminação de procedência, dentre outras, racial e socioeconômica. Sabemos que os braços da justiça penal atingem os 3 P's: o preto, o pobre, a prostituta. Ou seja, nós teríamos um banco de dados extremamente estigmatizador, extremamente estigmatizante. Só para você ter uma ideia, Felipe, no Reino Unido, tá dados esses de 2008, considerado todo o banco de dados genéticos armazenado, 77% vem de afrodescendentes. Travou, oi, Marcos. Tá aí? Você ia falar 77, então. Aí travou. 77% é de afrodescendentes. Imagina. Tá? Então, uma justiça penal que já é estigmatizante se tornaria ainda mais estigmatizante. Sim. E sabemos que nós vivemos de símbolos, Felipe. Né? Então, na medida em que a gente tem uma previsão como essa no artigo 9A, é o Estado legitimando o fracasso da execução penal. É o Estado institucionalizando, né, o fracasso da execução penal, dizendo, não, eu não vou conseguir recuperar o sujeito. E por isso que eu já quero coletar seus dados, porque a minha aposta é que ele volte a delinquir. Isso vai na contramão do artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Porque, veja, né, que o artigo 5º, 47 da Constituição, Felipe, vetou pena de morte, sim, vetou o banimento, vetou penas cruéis, vetou a prisão perpétua. E tem uma mensagem subliminar muito forte nisso tudo. Porque vetou castigo pelo castigo. Ou seja, deixou claro, né, pelas espécies de penas que foram vedadas constitucionalmente, que nenhuma reprimenda pode ter um aspecto estritamente retributivo. Também tem que ter um aspecto ressocializante. E a verdade é que o artigo 9A da LEP dá as costas para tudo isso, da forma com que foi concebido pela Lei 13.964. E sem contar também uma questão perversa que ocorreu.
e que eu não posso dizer isso também não, que é o seguinte, se você for no parágrafo 8º, né, do artigo 9º, onde está lá que a recusa em falta, que a recusa em fornecer material biológico importa a falta grave, né, a redação proposta para o caput do artigo 9º era bem mais afunilada, porque se referia a crimes dolosos com violência grave contra a pessoa, se referia a crimes contra a dignidade sexual. Não abarcava, por exemplo, todos os crimes hediondos. E aí, o veto presidencial, malandramente, fez o quê? Vou vetar o caput, mas vou manter o parágrafo 8º. Ou seja, o parágrafo 8º, tá, já ciente, sabedor, que estava trazendo uma norma constitucionalmente complicada, né, extremada, tá, até mesmo para apostar em chances maiores de vir a ser declarada constitucional, foi projetado para um rol bem menor do que aquele que acabou restritivo, né? Considerado veto. E você sabe muito bem que, pelo amor de Deus, o rol de crimes hediondos hoje está muito banalizado. Você colocar um porte de arma de uso restrito como crime hediondo, pelo amor de Deus, sabe? Isso é uma coisa que... Né, furto com explosivo. Sim. Não dá, entendeu? Então, na realidade, você acaba vulgarizando o que, na realidade, teria que ser, quando muito, excepcional. A questão toda é essa, né? Enfim, essa seria a segunda vertente que eu identifiquei sensível do pacote envolvendo a garantia não autoincriminação. Não sei se temos tempo para passar a última. Na verdade, né, a gente tempo tem, né? Porque como a gente caiu e voltou, então o cronômetro não apareceu ali ainda. Se o cronômetro aparecer, eu te aviso. Então, se você quiser... Não sei como é que você está de tempo aí, se você tem alguma outra live agora, alguma coisa. Não tenho. Na realidade, eu acho interessante fechar, né? Então, até para fechar. Vamos fechar, se por acaso aparecer a contagem regressiva ali, aí são 2 minutos, eu te aviso. Tá bom, perfeito. E a última qual é? A confissão, enquanto requisito para que se tenha o acordo de não persecução penal. Porque eu tinha certeza que você ia falar disso, né? E aí, o tema da minha live de hoje à tarde, 3 horas da tarde, eu estou fazendo uma live sozinho. E o tema de hoje era o processo penal consensual. Eu ia abordar transação penal, suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução. E aí eu ia entrar nesse tema do acordo de não persecução e iria fatalmente fazer essa crítica. E como a gente tinha combinado o tema de hoje à noite para fazer isso, porque as minhas lives da tarde estão com o tema pré-programado já há dias. Assim, eu criei um índice ali. E aí, um roteiro. Aí eu mudei o tema de hoje à tarde, falei sobre súmulas vinculantes, justamente para não deixar de ser inédito agora, porque eu tinha certeza que você ia comentar esse aspecto. Então, vamos lá. Pois é, porque na realidade, esse acordo de não persecução penal, o nome inclusive já está errado, né? Porque persecução já há. Entendeu? Afinal de contas, já temos uma investigação. Na realidade, o nome correto seria acordo de não deflagração da ação penal, né? E na realidade, Felipe, o acordo de não deflagração da ação penal é uma variante da transação penal. Essa que é a verdade. Por quê? E isso é muito importante, porque no direito, no direito você não tem assim grandes criatividades, inovações. Você tem, na realidade, adaptações. Então, evidentemente, que você não deve dar as costas para construções doutrinárias, jurisprudenciais, já muito solidificadas. Então, não há dúvidas que muito do que já se construiu, do que já se decidiu em relação à transação penal, vai se estender ao acordo de não deflagração da ação penal. Afinal de contas, veja só, rapidamente, ambos objetivam o quê? Evitar o oferecimento da denúncia. Ao evitar o oferecimento da denúncia, ambos, claramente, estão buscando com isso preservar o estado de inocência, preservar o status libertatis. Ambos mitigam o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Por quê? Porque, mesmo havendo justa causa para a deflagração da ação penal, opta-se por uma alternativa consensual. Né? Enfim, e isso está expresso no artigo 28A. Né, as sentenças que chancelam esses acordos. Não são sentenças condenatórias, são sentenças meramente homologatórias.
Tanto que nós temos a súmula vinculante 35 dizendo claramente que o descumprimento da transação restabelece ao MP o direito de ação. Isso está estampado no acordo de não persecução penal, num dos parágrafos do artigo 28A do CPP. Ou seja, os pontos de contato são inúmeros. Sim. Então, a grande questão que se coloca é, sendo assim, por que exigir como requisito a confissão? Essa que é a grande questão. Por quê? Se pararmos para pensar, essa exigência já ofenderia o artigo 5º, inciso 63. Não há coerção, eu concordo. Não há coerção física. Mas, pomba, é a possibilidade que o sujeito tem de não vir a ser o quê? Processado, julgado e, quiçá, condenado. Então, na realidade, não existe, digamos, uma coerção física, ok, imediata. Mas pode existir, sim, uma coerção física futura, ainda mais em cenários nos quais não couber a transação penal nem a suspensão condicional do processo, o que é possível. Porque eu tenho que ter uma pena mínima, veja, aquém de 4 anos. 4 anos. Se for 2 anos, por exemplo, tá, a suspensão condicional do processo não vai ser possível. Tá? E muito menos a transação penal, estou falando de uma pena mínima de 2 anos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, eu vou dar aso a uma sentença condenatória? Não. Então, falta proporcionalidade. Falta proporcionalidade sobre o ângulo. Vai faltar proporcionalidade sobre o ângulo da adequação, vai faltar proporcionalidade sobre o ângulo da necessidade. Explico. Se eu não tenho, como resultado final, sequer uma condenação, qual é a relação de causa e efeito? 0. E falta necessidade, porque eu estaria expondo gratuitamente o imputado a um constrangimento ilegal. Essa que é a verdade. A um constrangimento ilegal. A um constrangimento, tá? Explícito. Então, isso seria, sim, tá, uma ofensa à vedação ao excesso. E o próprio valor emprestado da confissão se deflui dos próprios parágrafos do artigo 28A. Porque se houver o descumprimento do acordo de não deflagração da ação penal, o que nós teremos? Né? A ação penal. Com produção probatória, etc. Sim. Então, na realidade, vamos lá, se a gente pensar com muita boa vontade, essa confissão, essa primeira confissão, seria, quando muito, no melhor cenário, no cenário mais punitivista possível, deixamos isso bem claro, obter dictum, ou seja, argumento de reforço para uma condenação criminal. Até porque, lembro que o artigo 200 do CPP está em vigor. Ele diz que a confissão é divisível e retratável. Então, nada impediria que houvesse o quê? Uma retratação. Sim. Enfim, é uma confissão que fica absolutamente sem sentido. E diante da perspectiva concreta, real, de se obter um acordo de não persecução penal, a própria, vamos lá, aspas, fidedignidade, autenticidade, com muitas aspas, dessa confissão, tá, há de ser colocada em muitas dúvidas. Porque o sujeito muitas vezes vai querer aceitar para terminar logo aquilo, muitas vezes, porque está pensando em um concurso. E sabemos que o acordo de não deflagração da ação penal não importa reconhecimento de culpa, sim, não importa título executivo judicial, não importa reincidência, não importa maus antecedentes. Sendo assim, por quê? Essa aqui que é a grande dúvida. Tá? Vai dizer, pô, mas se o legislador contemplou isso, pô, tem que ter alguma finalidade. Desculpa, só que acima da lei nós temos Constituição, nós temos, aliás, na ordem, nós temos as Convenções Internacionais de Direitos Humanos e nós temos a Constituição. Então é algo que simplesmente não fecha. Não fecha. Os próprios parágrafos esvaziam o valor que poderia vir a ser dado a essa confissão. Mal comparando do jeito comparado, ficou algo esquizofrênico, porque não foi nem um plea of guilty, que resulta efetivamente em uma condenação, e nem foi um nolo contendere plea. Porque no nolo contendere plea, nos Estados Unidos, nós temos uma condenação, mas você não tem um reconhecimento de culpa. Sim. Nós temos a não contenção. Ou seja, eu
imputado, não vou resistir à pretensão acusatória estatal. E ponto Eu final. aceito, né? Eu aceito. Exatamente. 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 Eu concordo com você. Eu acho que a confissão aqui ela está perdida, né? Ela não tem nenhuma Não razão tem. de existir enquanto requisito para um acordo que vai impedir a denúncia, que vai impedir maus antecedentes, que vai impedir tudo isso, né? E mais, né? Acrescente-se a tudo isso que você falou, com todos esses aspectos processuais, a gente ainda tem duas questões possíveis aqui que provavelmente irão acontecer, né? Em primeiro lugar, uma questão midiática. Ou seja, a partir do momento que ele faz o acordo de não persecução e que hoje tudo vai para a mídia, né? A mídia vai noticiar, olha, ele era o culpado, né? Ele confessou, mas ele fez um acordo de não persecução. Oppressive media, exatamente. Aí você ainda dá campo para combustível para mídia opressiva, sem sombra de dúvida. Exatamente. E um segundo aspecto, pensando no direito em si, é que muito provavelmente vai haver uma tentativa de, apesar de não poder configurar maus antecedentes, apesar de não ter condenação, apesar de não ter efeitos condenatórios e tal, isso ser usado em condenações futuras por outros crimes dentro do 59 do Código Penal, né? Naquelas hipóteses absurdas lá de personalidade, culpabilidade sim, etc. Sim. E aí a gente vai ter esse problema. Aí vai ser, inegavelmente, vai abrir campo, né? Exatamente. Mas aí, no caso, seria, inclusive, embora seja uma prática ilegal, porque o próprio artigo 28A não dá mínima margem para tanto. Ou seja, ficou algo completamente fora de esquadro. Vamos ser sinceros, Felipe. Na realidade, queria sim ter se implementado, tá, algo similar aos Estados Unidos ao plea of guilty, algo similar, tá, aqueles decretos por condenação que existem na Itália. Só que se sabia que, diante do arcabouço constitucional brasileiro, isso não seria minimamente constitucional. Tá? E aí optou-se por essa saída intermediária, que na realidade é péssima, entendeu? Muito melhor teria sido, por exemplo, dispensar ao Instituto um tratamento similar ao da transação penal, ou então que se ampliasse o espectro da própria transação penal. Porque aí, inegavelmente, né, seria algo muito mais racional e, sobretudo, aproveitando tudo aquilo que já foi construído. Porque se nota que no pacote de acordos de não persecução penal tem gerado muitas incertezas e, sinceramente, na realidade, Felipe, é cópia esculpida em mármores de Carrara, evidentemente requisitos um pouco distintos, da transação penal. Então, na realidade, tudo aquilo que já se trabalhou em relação à transação penal se aplica ao acordo de não persecução penal. Sim. Por isso, inclusive, eu fico chocado, eu confesso, tá? Quando eu me deparo com algumas discussões que estão sendo travadas, como, por exemplo, o acordo. Óbvio que é um instituto híbrido. Óbvio que é um instituto processual material. Porque, por mais que tenha um impacto processual, ou seja, impedir o oferecimento da denúncia, nós temos um impacto material gigantesco, que é a preservação do estado de inocência, preservação do status libertário. Então, evidentemente que vai retroagir. E, felizmente, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já reconheceu essa retroação. E quero lembrar que nós temos... Para processos em curso? Ou só... Sim, para processos em curso. Tá. Sim, para processos em curso. Não só em relação a crimes, né, que ainda não foram objeto de ação penal, mas mesmo para ações penais em curso. E quero lembrar que o Pleno do STF e o STJ, à unanimidade, estabeleceram isso para a transação penal, Felipe. Só que tem um detalhe, sabe? Felipe, vou lhe dizer o seguinte, entendeu? Quando você já tem, né, quando já vai ficando um pouco mais velhinho, tal, né, é bom, porque você vai se lembrando, sabe, das coisas, de experiências que você viveu. E você olhando para o passado, vou dizer um clichê, você enxerga infinitamente melhor o presente e ainda vislumbra o futuro. Por que eu quero dizer isso? O artigo 90 da Lei 9.099, que está em vigor até hoje, ele tem a seguinte redação.
as disposições desta lei, artigo 90 da Lei 9.099, ou seja, a lei que trouxe a transação penal, suspensão constitucional do processo. Perceba o dispositivo. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Ou seja, não era para transacionar, não era para ter suspensão condicional do processo, em processos com instrução já iniciada. O Supremo Tribunal Federal deixou claro que esse dispositivo era inconstitucional. O 540 da Constituição. 540 da Constituição. O STJ reafirmou isso. Então, pelo amor de Deus, nós não temos nada parecido no artigo 28A. Então, por que dessa controvérsia? Sim. A impressão que passa, impressão não, certeza, é o seguinte: por ter sido uma novidade que ampliou a justiça penal negocial para crimes, né, que já tem uma certa importância, que já tem uma ofensividade importante, né, a impressão que dá é o seguinte: não, eu não gostei dessa inovação, então eu vou tentar neutralizar ao máximo. Mas esse tipo de juízo de valor, evidentemente, não nos cabe, entendeu? Porque, na realidade, isso está na lei. Sobretudo, existe uma leizinha chamada Constituição, né, em um artigo muito importante, artigo 540, que merece todo o nosso respeito. Né? Essa que é a verdade. É verdade, é verdade. Marcos, quero te agradecer, cara, pela participação, dizer que foi sensacional. A contagem regressiva acabou de começar ali, então a gente chegou realmente ao final. Então, pegou bem. Olha, dizer que foi um prazer enorme. Felipe, obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado. Adorei essa prosa, foi muito boa. Espero que quem nos assistiu também tenha gostado. Com certeza. Também tenham gostado. E é isso, cara. Tá? Obrigado muita mesmo. Saúde para você, tá? Para toda a tua família. Tá certo? E que possamos sair dessa quarentena o quanto antes. Com certeza, Marcos. Mas com segurança. Obrigado para você também. E a gente se fala. Vamos ver se a gente faz outras aí, dependendo do tempo que a gente ainda ficar nessa situação, ou depois, né? Eu acho que essas lives são coisas boas que vão ficar aí para o futuro. Vou ter que encerrar aqui, senão eu vou perder a salvação. Tá bom. Te agradeço mesmo de coração, cara. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.